Está muito em evidência, por esses dias, o debate a respeito da revogação da Lei de Alienação Parental. Essa lei ela é de 2010 e ela é uma lei muito criticada pelos juristas, ela é uma lei com grande repercussão no direito de família. E essa semana, esse mês, aliás, ela ganhou bastante notoriedade, haja vista os graves crimes que aconteceram no país praticados por genitor contra o próprio filho. É importante que a gente traga aqui para o nosso debate o que a lei considera como sendo alienação parental. A lei define como um ato de alienação parental qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, proferida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com o genitor. E aí a lei traz algumas condutas exemplificativas, né, tais como não deixar o pai ver a criança, né, denegrir a imagem do pai e dificultar, né, qualquer tipo de visitação, qualquer tipo de contato, dentre outras questões. Mas que a gente vê aí na prática, no dia a dia, principalmente no direito das famílias, né, e a gente viu isso muito noticiado, que as mães têm medo, às vezes entrega o filho para o pai, mesmo a criança não querendo ir, como foi o caso que aconteceu recentemente, a criança chorava que não queria encontrar o pai, a mãe deixou que a criança fosse com medo, né, de uma penalização por parte do judiciário e a criança acabou sendo morta pelo genitor. Então, o que acontece? É importante que a gente esclareça que fala-se muito em alienação parental, nos processos de família, isso vem sempre como uma alegação da defesa, ou quase sempre como uma alegação da defesa, mas a lei ela exige que seja um processo específico de alienação parental. Um processo que pode ser um outro processo que pode ser iniciado ou um processo incidental dentro de alguma ação que já tramite na vara de família. Então, não é uma simples conduta de não deixar ir numa visita quando a criança não quer ir, que já vai caracterizar a alienação parental e uma alienação parental que possa ser penalizada. Então, assim, eu esclareço isso muito para as minhas clientes, e gostaria de deixar isso bem claro aqui nesse vídeo, se puderem compartilhar, porque assim, não é um ato isolado que caracteriza a alienação parental. A alienação parental, se identificada, ela precisa vir constatada por perícia, por documentos, por estudo psicossocial. E assim, gente, quando a criança não quer ir, já há algum indício que aquela relação não está legal. Uma relação afetiva entre pai e filha, entre mãe e filha, ela não é forçada. Essa relação ela tem que ser espontânea. Então, às vezes, é comum nos processos de divórcio da criança se afastar um pouco, a criança está ali também envolvida. Infelizmente, né, a relação que está se rompendo é do pai e da mãe, mas a criança ela acaba sendo envolvida, ela acaba sentindo, ela acaba reagindo de forma negativa e muitas das vezes ela não quer ver, ela não quer ter o contato com aquele genitor. Isso precisa ser conversado, precisa ser esclarecido, essa convivência ela precisa ser reconquistada, mas nunca ela deve ser imposta, nunca ela deve ser forçada. Então eu compartilho esse vídeo para trazer essa informação. Você que é mãe, ou mesmo você que é pai, é avô, não é uma simples alegação de alienação parental que vai te obrigar a entregar o seu filho contra a vontade dele. Se existe alguma recusa da criança ali em ir naquela visita, em fazer aquela viagem, é preciso investigar isso, gente. Essas questões, elas dão sinais. Então, se a criança não quer ir, não tem que forçar, tem que comunicar o fato, né? Se houver insistência com relação a isso, comunica o fato ao juiz e aí sim vai se fazer um estudo psicossocial e verificar se de fato ocorre ou não. Deixo aqui até minha manifestação no sentido de que sou favorável à revogação da lei de alienação parental para que essas coisas sejam tratadas caso a caso, né, diante das suas especificidades, né? Mas deixo também aí aberto o debate para quem quiser se manifestar. Fica a dica aí, até o nosso próximo encontro.